Bom, gente, primeiramente, obrigado. Obrigado pela atenção de todo mundo que está aqui, né, que está dispensando a atenção de vocês para a gente. É uma honra falar com vocês, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, ao Wes que fez o convite, ao pessoal da organização do evento também, muito obrigado. Eu acho que, até para abrir, eu acho que esse é o primeiro sentimento que eu quero falar com vocês, é esse da gratidão, a gente voltar para a UFABC, acho que a gente estava um pouquinho aqui conversando antes do evento. A gente fica muito feliz de ver a universidade pulsando, muita gente fora, gente nova entrando, e eu acho que vocês já devem ter percebido que o amor pela UFABC a gente não perde, assim, né? Assim, todo mundo é muito apaixonado pela UFABC e responsabiliza muito a UFABC pelas conquistas de hoje em dia, né? E comigo não é diferente. Para me apresentar, eu sou Silas, eu sou de Minas, conheci a UFABC também por acaso, meio que como eles, numa matéria do G1 em 2010. Eu estava com a carreira, tinha acabado de sair do Cefet, era um ensino público, um ensino médio público federal também, de alto nível lá em Minas, e eu queria seguir engenharia, porque eu achava legal, e a minha trajetória indicava Juiz de Fora, uma cidade do interior de Minas muito boa, uma cidade bem desenvolvida. Mas aí houve um dia que a UFABC acho que estava com o maior número de inscritos no ano, e justamente o modelo do SISU era um dos primeiros anos do SISU, com a Haddad e tal, o pessoal botando tanto de holofote, né? Eu falei, vou ver que universidade é essa. Eu entrei, abri, era a UFABC, me encantei com o modelo que estava ali, e eu sempre gostei, até um outro ponto. Primeiro, esse de gratidão que a gente falou, de estar de volta no mesmo lugar, isso é muito importante. A gente, às vezes, quando a gente é grato, a gente aprende a lidar com os momentos da nossa vida. Então, por mais que a gente viva em alguns momentos situações ruins, quando a gente olha para trás, por exemplo, nessas salas aqui, a gente já deve ter sofrido muito aqui com matérias difíceis, e provas difíceis, e desespero, enfim. Mas a hora que a gente olha, a gente aprende muito com os momentos difíceis, e os momentos bons, eles prevalecem. Então, você ser grato a esses momentos é muito legal. Isso é você, né? A gente faz parte disso. E uma outra questão que eu sempre tive na minha vida foi um aprendizado que, quando eu era novinho, que eu saí da minha cidade para estudar fora, meu avô me falou, e eu nunca esqueci isso, que é de você sempre estar cercado de pessoas melhores que você. Quem são as pessoas melhores que você? Depende de onde você esteja. Dentro da sala de aula, talvez sejam as pessoas que tiram as melhores notas. Lá fora, talvez sejam as pessoas que estão indo atrás dos projetos de extensão. Numa festa, talvez seja o cara mais descontraído, mais amigável, mais simpático. Mas você cercar dessas pessoas, você cria um magnetismo muito legal. E você é atraído por elas, essas pessoas, né, assim, você meio que vai atrás delas naturalmente, e você atrai outras pessoas também. Então, você atrai pessoas certas e você é atraído por pessoas certas, é muito legal isso. E aí, na época, eu estava em dúvida se vinha para a UFABC ou não vinha para a UFABC, e comecei a escafrunchar a internet e procurar, e eu não sabia o que eu fazia, qual que era o meu critério de decisão, tinha passado nas duas, e ligava para os professores do Cefet, conversava, ia para o Twitter. Eu lembro que até mandei um direct para o Cristóvão Buarque na época, o senador, e aí ele me respondeu um negócio, falou assim, olha os professores, falou isso comigo. Eu entrei na UFABC, 100% professor doutor, não tem como dar erro, assim, vamos lá, eu acho que é o melhor lugar para eu fazer faculdade. E entrei, e na UFABC... tem as associações de alunos. Então, o tempo todo você é estimulado a pensar diferente. Então, o que a Karine falou fora da sala de aula, talvez seja o maior aprendizado que dentro da sala de aula. Mas você precisa daquilo ali para se formar, o diploma. Mas o caminho talvez seja mais importante que a chegada no final. Por isso que a gente enrola diploma. Eu também tirei meu diploma tem pouco tempo agora, por uma pressão meramente da família, que eu precisava ter um diploma, e ficava todo perguntando se era meu diploma. Já ia dar 10 anos, eu falei, eu preciso de um diploma. Aí fui lá e tirei meu diploma. Mas me apresentando, eu atuo praticamente em 3 empresas hoje para um grupo. Numa das empresas a gente foi crescendo, foi muito legal isso, a gente foi crescendo juntos. Numa da empresa, lá em Minas, na minha cidade natal, é uma instituição financeira, uma factory hoje, que eu estou na gestão, faço gestão à distância dela. Morava lá inicialmente. Aqui hoje eu estou na gestão de um fundo de investimentos, então a gente tem vários investidores, pessoas que têm muito dinheiro, aporta lá, a gente pega aquele dinheiro e aplica em empresas, em desenvolvimento de produção, de indústrias, enfim.
E agora a gente está abrindo a terceira empresa, vai começar dia 7 de outubro agora, que é uma fintech. A gente vai sair do mercado de crédito para pessoa jurídica e vai entrar no mercado de crédito para pessoa física. Nós vamos começar a emprestar dinheiro, e aí está um ponto bom que eu sempre queria. Eu falo, estou trabalhando só com dinheiro, mas só com empresa. Só com empresa é muito legal e tal, mas cadê o impacto também que a gente estuda aqui no UFABC, né? A gente vive aqui. Nós vamos começar a fazer agora empréstimo, empréstimo pequeno de 5, 6, 7 mil reais, para a pessoa comprar uma moto, para a pessoa construir, para a pessoa estudar, para a pessoa viajar, um intercâmbio, uma coisa assim, voltado para o interior do Brasil, né, que é onde os bancos não chegam. A gente acabou de obter autorização do Banco Central e eu estou como diretor dessa empresa agora também. Então, é uma empresa nova, a gente está pondo de pé. E o protagonismo que a UFABC me motivou, me fez continuar no grupo que eu estou até hoje, eu responsabilizo muito isso. E estar diante de situações novas e respondendo a elas o tempo todo. Então hoje, por exemplo, essa empresa nova que nós vamos abrir é como se fosse um banco light. Eu tenho lá hoje desenvolvedor de sistema, que eu não entendo nada de programação, tenho que conversar com ele. Eu tenho lá hoje o setor jurídico, a gente está fazendo 1000 contratos, contratando, sindicatos que a gente tem que negociar, uma série de coisas a gente tem que conversar com eles. A gente tem hoje a nossa política de crédito. Para quem que a gente vai emprestar dinheiro? A gente vai soltar dinheiro no mercado de que jeito? Que regra que a gente vai pôr? A gente tem que conversar com os profissionais dessas áreas. E definição de estratégia. Em que cidade que nós vamos chegar primeiro? Nós vamos começar no interior de Minas, mas qual cidade que serve para a gente, qual que a gente não serve, por exemplo. E a gente só consegue isso quando a gente consegue entender as forças, conversar com as pessoas que são especialistas naquelas áreas diferentes, coordenar esses movimentos todos para que eles se juntem, façam sentido para quem está investindo ali, para quem está acreditando naquela ideia. E óbvio, se você entender que lá no final o resultado do seu trabalho está sendo positivo. E isso hoje que me motiva bastante. Assim, quando a gente, atendendo as empresas, e eu entrava no chão de fábrica das empresas, a gente pegava empresa, sei lá, tinha 15 empresários, o cara estava sofrendo. Aí eu olhava aquelas pessoas e falei, deve ter uns 70 pessoas dependendo dessa empresa. A gente vai deixar a empresa, às vezes, está numa situação financeira ruim, ela ir para o mato e demitir funcionário e perder chão de fábrica, perder produção. E aí a gente começa a entender, não, eu preciso salvar essa empresa, eu preciso salvar esses empregos, a gente precisa sentar com o dono, fazer um trabalho de consultoria, precisa entender o que está daquele outro lado. E agora nós vamos passar para o mercado de pessoas físicas dessa forma. Então, o que está por trás disso? É toda essa bagagem que a gente foi conquistando aqui dentro da UFABC. Em cada matéria, essa capacidade de lidar com gente diferente o tempo todo, de gente que às vezes às vezes você olha assim, lembra do que está com os melhores que eu falei? Às vezes é isso. Você pode olhar aquela pessoa e falar assim, aquela pessoa não faz sentido nenhum para mim, para estar perto, nunca. Mas é aquela capacidade, às vezes a pessoa não serve para ser seu amigo, mas serve para ser seu colega de classe numa matéria específica. E você vai aprender muito com ela. Às vezes você olha, e de repente ela vira sua amiga, você não descobriu, você se abriu a essa oportunidade. Então o FABC estimula muito isso, o protagonismo, a autonomia. Vocês aqui são responsáveis pela carreira de vocês. A gente não tem como terceirizar a culpa de ter uma, por exemplo, na escola lá a gente terceiriza, o professor é muito chato, eu não passei nele, eu reprovei. Aqui não tem como isso, porque você pegou a matéria, a médio prazo, né, a gente lá pelo 5º, 6º quadrimestre, você pegou a matéria porque você quis, você fez a matrícula que é concorrida porque você quis, naquele curso que você escolheu, e você no final tem aquela graduação, aquela meio que é uma saladinha que você percorreu, é muito difícil, aqui na UFABC meio que cada um tem um DNA, é muito difícil um sair igual ao outro. E quando você chega no mercado, você não tem como terceirizar e falar, foi culpa da UFABC que eu não consegui um emprego. É raro isso acontecer, todas as empresas amam a UFABC, então, tudo que a gente falou aqui é verdade. Assim, todos os amigos que eu converso, todo mundo quer contratar a gente na UFABC, é impressionante. Então, porque a gente tem esse protagonismo na veia aqui dentro. A hora que a gente vai escolher uma matéria, a hora que a gente vai definir qual turno que a gente vai fazer, qual curso que a gente vai fazer, tanto no micro quanto no macro. A UFABC tem excelentes oportunidades fora de sala de aula. Eu, por exemplo, teve uma época aqui que o pessoal me implicava antes do intercâmbio. Essas oportunidades também são muito boas. Eu morei 1 ano, tinha um programa muito bom do governo anterior, mas a UFABC tem muitas parcerias ainda. Eu acredito que isso com outros países. Eu fui para os Estados Unidos, morei lá 1 ano. Foi um divisor de águas, assim, muito importante também. Mas a UFABC tem muita coisa para a gente fazer que não está dentro desses prédios também. Sabe, assim, que está fora, está nas escolas, está fora das salas de aula também, está ali no chão vermelho, tem dança, tem acrobacia, tem cartas, e que isso é muito importante. Eu tomei assim, eu tinha um jeito mais, eu só para contar como foi a minha carreira nesse sentido fora de sala de aula,
eu tinha muita reclamação do meu curso da engenharia de gestão no ano. Estava o curso estruturando, tinha alguns professores que eram meio dinossauros na época, e a gente queria lá um curso novo, inovador, e a gente queria mexer aquilo. E a gente só escutava reclamação. Era todo mundo reclamando no Orkut, no Facebook na época. E um dia eu escutei o coordenador falando assim, era um coordenador antigo que ele me odiava depois, mas eu escutei ele falando assim com um aluno. Você está reclamando comigo, mas você já viu o seu CR? CR é o coeficiente de rendimento aqui, era medido. O CR do aluno era como assim, negativo, sabe? Assim, era 1,5, o CR não existe negativo, mas era muito baixo. E aí eu nunca fui um aluno, por andar com amigos, colegas muito bons, meu CR nunca foi muito baixo, nunca foi muito alto, sempre foi ali 3, mais ou menos assim, não era mais baixo, mas era um CR bom. E ele humilhou esse menino, porque o menino estava querendo coisas boas para o curso e tinha um CR baixo. Eu falei, bom, e comigo? Vamos ver o que ele fala comigo. Aí eu fui, tinha vaga no Consune na época, e no conselho da universidade, eu falei, vou me candidatar. Eu falei, o que é Consune? Eu fui olhar órgão máximo da universidade. Eu falei assim, se eu estiver dentro desse órgão com o meu CR, esse coordenador vai ter que me engolir. E aí eu candidatei isso, eu olhei primeiro, eu era meio tímido, eu falei, não vou entrar numa campanha, né, eleição, é voto. Eu falei, não vou. Aí eu olhei na época, acho que tinha até vaga em aberto, hoje já é mais disputado. Aí me candidatei ao Consune, entrei no Consune, quando eu cheguei lá, era só assim, o reitor da universidade, os pró-reitores, e era a turma das antigas, que era, né, da época do professor Waldman, era todo mundo, assim, ex, não sei o que, do Unicamp, era só gente meio graúda mesmo. E aí a gente se deparou, eu falei, bom, eu tenho que aprender a me relacionar com esse pessoal. E aí você já passou a pensar no macro, não mais no curso, mas no macro. E aí comecei a me envolver, a gente fundou o primeiro centro acadêmico da UFABC na época, que era o Centro Acadêmico da Engenharia de Gestão, e eu comecei a me envolver muito fora da universidade, articulando com o professor, coisa que era boa, às vezes tinha umas... A gente começa, como se fosse uma Câmara de Deputados, um Senado, a gente começa a articular, sabe? A eleição para reitor, aí vamos no GT, que a gente tem que participar, quem que a gente vai nomear, e isso foi muito importante. Isso hoje, quando eu tenho reunião, na questão de fundo, que é muito burocrático, isso me dá uma velocidade de avanço muito grande, porque eu consegui tirar isso aqui de dentro. Então, o FABC, para quem está entrando, para quem tem dúvida, que eu acho que depois disso aqui hoje, a nossa missão que é tirar essas dúvidas e dar certeza para as pessoas, participem muito dessas atividades fora daqui, com tempo. Cada uma das atividades, é o que a Natália falou bem, é a questão do tempo, a gente respeitar o nosso tempo. Às vezes você vai precisar de 2, 3 anos, vai fazer iniciação científica, mas depois se envolva com essas outras atividades, com a AXE, sabe, com o DCS, se fizer sentido para você, briga, entra num partido, às vezes faz sentido legal chamar o colega de petralha, chamar o outro de coxinha, sabe, assim, na evolução da gente isso é muito importante, porque a gente vai ter que tirar o bom de todo lado, assim, para nos constituir. Então eu acredito muito do que eu consigo fazer de legal hoje, do que o pessoal elogia, a UFABC. Esses dias eu estava a gente mexendo com o mercado financeiro e tal, a gente precisava fazer uma campanha publicitária. E a gente contratou uma agência muito especialista em marketing. E aí eu estava numa reunião, o cara, dono da agência, um cara super respeitado por dono de banco, enfim, esse pessoal só assim, graúdo, e eu conversei com ele e tal, e comecei a falar, e ele falou, mas você fala de tantos assuntos, eu falei, minha universidade, a gente sempre fala, minha universidade. Tá? Aí um controlador do fundo, que ele já perde a paciência comigo, assim, já levantou, Silas quer essa faculdade, só fala dessa faculdade, saiu assim andando. Aí ele falou assim, Silas, você já ouviu falar do Bevilacqua? Eu falei, é o nosso Papa. Bevilacqua foi o fundador da UFABC, e é amigo dele, assim, conhecido dele, eles atuam juntos. Então, a gente sempre carrega conosco, assim, não importa o ambiente que a gente esteja, se é um ambiente mais simples, se é um ambiente mais refinado, se está num desafio profissional, se não está num desafio profissional, esse amor pela FABC, e a cada momento, assim, fica tão chato para as outras pessoas, porque a gente faz tanta propaganda da universidade, que até dentro de casa, com mãe, com pai, com namorado, a gente fica falando, mas o FABC, mas o FABC, mas o FABC. E a minha mãe brincava comigo, o FABC é bam, 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 todo mundo vai bam, 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 é impressionante, assim, é o pessoal que está em cima. Mas eu acho que é isso, gente, acho que a trajetória aqui, eu acho que me inspira muito, me inspirou muito, eu não arrependo em nenhum momento, pelo contrário, eu teria feito tudo de novo da mesma forma na FABC, teria participado dos mesmos conselhos, teriam participado das mesmas entidades, e eu acho que o que mais a gente vai carregar da universidade é o caminho, tanto que no final a gente nem importa muito com o papel que a gente vai pegar, com o diploma é importante, mas a gente consegue extrair tanto benefício que isso fica meio que como secundário.
E só reforçar, interdisciplinaridade, essa palavra é mágica. Esse gesto, todos os dias, né? Eu costumo falar que tem 10 coisas que a gente tem que fazer todos os dias. Primeiro é pregar humildade 7 vezes, depois gratidão, depois atitude e a última interdisciplinaridade, porque ela é mágica também. Ela é mágica. Você conversa com todo mundo, você consegue interagir com todo mundo, você consegue coordenar, é muito legal. Mas é isso, obrigado.